Jesus Cristo, queremos mais uma vez nesse dia tão especial entregar ao Senhor nosso coração, nossa mente, nossa vida mais uma vez, para que possamos efetuar aqui um bom trabalho para a honra e glória do Seu nome. Continue abençoando os seus filhos e filhas que estão compartilhando as mensagens gravadas nesse vídeo, neste EBD de cara a cara. Aos seus filhos e filhas, te louvamos pela vida de cada um deles. A nós que vamos ministrar a Sua palavra, dando sabedoria e graça para trazer, segundo a Sua vontade, aquilo que é do Teu desejo para com os Seus filhos, Senhor. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão. É com grande satisfação que nós chegamos à reta final deste ciclo de ensinos, onde estamos estudando a carta do apóstolo Tiago. Professor Samuel, mais uma vez aqui o Senhor aprove de nos estarmos novamente aqui. É um prazer, é uma grande honra tê-lo novamente aqui no EBD de cara a cara. Glória a Deus, uma alegria muito grande para nós também poder estar aqui com vocês, junto com nossos amigos, irmãos que assistem às aulas, compartilham e nos mandam perguntas. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez junto com todos vocês. Amém, glória a Jesus. Professor Samuel, lição de número 12, os pecados de omissão e de opressão. Glória a Jesus, já estamos aqui na reta final desse ciclo de ensinos, né? Sim. O nosso texto áureo, ele se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. E o comentarista da lição, ele traz como pensamento, na verdade prática, a seguinte frase: os pecados de omissão e opressão são tão repulsivos diante de Deus quanto as demais transgressões. E nós vemos aqui, professor Samuel, que Tiago, ele, além de ser prático, é uma epístola, é uma carta muito prática, muito objetiva, ele também tem um cuidado aqui, mais uma vez, de trazer esse ensino relacionado aos ricos, que tinham, né, uma grande abastança ali, né, diante daquela sociedade. E ele traz aqui um ensinamento para que não viesse oprimir os menos favorecidos, né? E nós começamos esse núcleo de ensino. Eu gostaria, professor Samuel, como é uma carta objetiva, que nós já entrássemos na lição e já pudéssemos extrair aqui aquilo que de melhor tem para nós no dia de hoje. Sim. Nessa lição estudaremos, diz aqui a lição, né? A contundente reprimenda da palavra de Deus à opressão dos ricos contra os pobres. Então não é o rico em si que Tiago está aqui tratando ou atingindo com suas palavras. Essa qualidade de ricos que ele combate aqui eram aqueles ricos que eram ricos e oprimiam ainda os pobres. É esse tipo de rico que Tiago está combatendo. Ser rico não é pecado, não é errado ser rico, e muita gente rica na Bíblia, muito mais que rica até, né? Lembremos de Abraão aí, com aqueles que quando foi ali, Eleazar buscar a esposa para o filho dele, foi com 10 camelos carregadíssimos de ouro, de prata, era um homem riquíssimo. Então o problema aqui é que essa riqueza, ela era fruto de uma opressão mesmo, as pessoas se enriqueciam e ficavam milionárias, a custo da opressão do mais pobre. É esse o tipo de riqueza que Tiago combate aqui na sua carta, né? A questão está resolvida, né? O problema aqui não é ser rico, é a forma de como a pessoa está usando essa riqueza, como que ela está administrando isso em relação ao seu semelhante, né, professor Samuel? E como vem essa riqueza, né? A pessoa é rica e como que essa riqueza chegou até ela? Talvez explorando alguém, sonegando alguma coisa, explorando de alguma forma. Às vezes um colega que trabalha de um serviço em casas, construções civis, num condomínio fechado, uma casa muito grande e tal, um homem muito rico, dono daquela casa, e estava reclamando porque estava faltando 10 reais no valor que ele colocou errado, enfim. Tem gente que é assim, eles têm muito dinheiro, têm muita posse, têm muito poder, e acaba que por causa de 2 reais, 3, a pessoa perde sono. Sim. Perde o sono. Eu já, numa empresa onde nós trabalhamos, uma vez um cliente
de um homem muito rico aqui da cidade de Sorocaba, reclamou que a cópia estava sendo cobrada 10 centavos a mais dele. Um homem que anda de vários carros importados. Tem gente que é assim, é rico e por qualquer coisa, pessoas que são ricas, materialmente falando ricas, mas um espírito empobrecido, né? Pessoas pobres, só tem dinheiro, como alguém falou, né? A pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Então é um tipo de pobreza também. A pessoa tem muita material, muito bem, mas são pessoas pobres. Ela explora o outro, ela tem prazer em oprimir o próximo dela. É essa riqueza que o Tiago está combatendo aqui. Perfeito. E, professor Samuel, fica claro aqui também que se chegar esse rico dentro do nosso meio, que nós possamos apresentar esse ensino, né? Apresentar o que a palavra de Deus nos mostra e dizer a ele, olha, uma vez agora que você veio para Jesus, nova criatura você é agora, né? As coisas elas se passaram, agora dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós temos um novo comportamento. É verdade. Não é verdade? Pecado de omissão, professor Samuel, é a realidade do pecado, né? Ele fala aqui que o homem voluntariamente ele resolveu desobedecer a Deus. Não era essa nossa natureza original, né? Não era. E foi uma desobediência voluntária. O homem quis isso. Me lembro de um livro chamado Razão para Crer, onde Sproul, o autor daquele livro, ele comenta assim, de um dia, numa certa aula, a professora questionou a ele, dizendo assim, como que pode, você não acha que é muita arrogância da sua parte dizer que Cristo é o único caminho de salvação? E aquela professora perguntava para Sproul, como que pode um Deus de tanto amor, um Deus tão amoroso, dar ao homem apenas um meio, um modo, um caminho para ele ser salvo? E Sproul ficou envergonhado com aquela questão, ele não sabia como resolver aquele assunto. E passou algum tempo, ele foi conversar com a professora novamente e ele trouxe um histórico que eu gosto do histórico dele, e ele coloca isso no livro, Razão para Crer, e ele fala assim, professora, vejamos o seguinte, vamos supor que Deus criasse o homem num mundo perfeito, num lugar perfeito, e desse a ele alguns segmentos, algumas regras a serem seguidas, tudo mais, e o homem espontaneamente escolhesse desobedecer a Deus. Aí Deus vai, traz uma nova dispensação, um novo período, um novo instante, e o homem espontaneamente escolhesse desobedecer a Deus. E ele vai seguindo, né? Porque cada dispensação termina com a desobediência espontânea do homem. Até que ele fala assim, até que chega ao ponto, professor, onde Deus, num ato de extremo amor, de forma assim, que não dá para descrever, ele entrega seu próprio filho para a humanidade. E o homem voluntariamente vai lá e mata o filho de Deus, enfim. Então ele fala, professor, a questão é a seguinte, a questão não é como que pode um Deus de amor dar ao homem apenas um modo, um caminho, uma direção para que ele seja salvo. A questão é, como que pode, apesar de tudo que o homem fez para com Deus, Deus ainda dar ao homem uma chance? Então, é uma questão, o homem voluntariamente escolheu desobedecer a Deus, isso é voluntário. O homem tinha um alvo, e a palavra pecado no original significa isso, errar o alvo. Então, o homem espontaneamente ele escolheu o errado, né? Ele saiu, ele errou o alvo, ele tinha um objetivo, ele saiu daquela direção que Deus tinha para ele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ainda que alguém acha que alguns não pecaram. Alguns não. Por exemplo, durante muito tempo, isso não é atacar a igreja de ninguém, isso é história. A igreja católica pregou durante muito tempo a chamada infalibilidade papal. Todos pecaram, menos o Papa. Então, o Papa João Paulo II foi um Papa, no sentido escandaloso, digamos assim, porque ele foi o único Papa que chegou e pediu perdão pelas coisas que a Igreja Católica historicamente havia cometido. Então ele pediu perdão. E entende-se então que todos pecaram menos o Papa. Isso estaria incorreta então essa expressão, porque a Bíblia fala que todos pecaram, e também alguns segmentos de outras igrejas
Também diz assim, todos pecaram, menos Maria. Também é estranho, porque a própria Maria, quando recebe o anúncio de que ela seria o pai de Jesus, a própria Maria é quem canta o chamado Magnificat de Maria, aonde a própria Maria diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece que ela precisava de um Salvador. Ela diz isso. Então a própria Maria, ela se vê como uma pecadora também, que precisava de salvação, e é ela mesma quem diz. Então, todos pecaram. Todos pecaram. Só um não pecou. Professor Samuel, essa é a nossa realidade. É a nossa realidade. Nós somos pecadores, e se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, coitadinho de nós, não? E a Bíblia fala assim, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que pudesse usar para com todos de misericórdia. Glória a Deus. Não há quem não peque, todos nós somos pecadores, isso, todos nós, todos. Só Jesus não pecou. Não pecou, nunca disse uma palavra errada, ainda que os hinos compostos na atualidade insistam em colocar palavras erradas nos lábios de Jesus, ele nunca errou. A Bíblia fala assim que na sua boca nunca houve engano. Tem hino que fala assim, que Jesus fala assim, Lázaro sai para fora. Né? E Jesus nunca disse isso, porque isso é um erro mesmo, isso é um pleonasmo, é um erro de linguístico, de expressão. Se ele vai sair, né? Ele só pode sair para fora, não se sai para dentro. Correto, professor. Então Jesus falou assim, Lázaro, venha para fora. Né? Ele é uma expressão viciosa. Então Jesus nunca errou, ele nunca pecou. Nem mesmo em suas falas, não? Nem nas suas falas. Conversava com escribas, doutores, peritos, com andarilhos, moribundos e com a sua linguagem infalível. Não pode errar. A Bíblia fala que ele é o verbo. João falou que ele é o verbo não pode errar no verbo, né, meu irmão? Fica difícil. Eu posso errar no verbo. Jesus não pode. Ele é o verbo. E não somos capazes de nos regenerarmos, né, professor Samuel? Precisávamos de um sacrifício verdadeiro, vivo, que foi Jesus Cristo, que se doou por nós, morreu. E em Cristo nós podemos tirar essa gravidade que é o pecado. A Bíblia fala que o seu Filho, né, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. E aqui está em Jesus. Temos que estar em Cristo para que nós possamos, essa realidade do pecado ser, então, lavada em nós, né? Nós possamos nos purificar. Pecado de comissão, professor Samuel, tem coisa muito boa aqui para nós aprendermos. Sim. O pecado de comissão, como o autor coloca, é aquele pecado que é aquilo que nós fazemos de errado, os nossos atos incorretos. Então, há muitas formas, nós pecamos de muitos modos, de muitas maneiras. Nós pecamos nós fazemos muitas coisas que desagradam a Deus. São chamados pecado de comissão. A nossa atitude desagrada ao Senhor. Esse é o pecado de comissão, que é diferente do próximo tipo de pecado que a gente já vai ver. Então, uma coisa que você gosta muito de diferenciar também, professor Gerson, quando fala sobre pecado, é diferenciar também pecado de embaraço. A Bíblia distingue isso muito bem em Hebreus, o autor. Tem muita coisa que a gente faz que não é pecado. É muito bom deixar isso bem claro. A gente fala assim, mas tal coisa eu faço e eu quero ver que mostre na Bíblia que isso aqui é pecado. Não é pecado. Perfeito. Não é pecado, mas pode servir de embaraço. Então o autor de Hebreus sabiamente escreve sua carta e diz, deixemos todo o pecado e o embaraço, que são as coisas que a gente faz que não é pecado. Não é pecado. Um passeio ao shopping, assistir um jogo esportivo na televisão, assistir a um filme, passear, jantar no restaurante, nada disso é pecado. Eu pensei que era, professor. Não é pecado. Muito tempo praticar algum esporte, fazer uma caminhada, nada disso é pecado. O problema é que muitas vezes essas coisas que não são pecado podem nos afastar de muita coisa de Deus. O irmão, ele gosta sempre de lavar o carro aos domingos pela manhã. No dia que está todo mundo indo para a escola dominical, é o dia que ele quer lavar o carro. Passeio ao shopping, eles só vão no dia do culto de ensino. Então é complicado. Está embaraçando. Vai estar embaraçando. Assistir um jogo esportivo, algum problema? Não.
práticas esportivas, tem na Bíblia, e até Paulo usa a analogia do atleta também para tirar lições espirituais. A questão é, vai ter um jogo aí numa tarde e o pastor marca evangelismo à tarde. Agora virou embaraço, porque agora você vai trocar as coisas de Deus para fazer isso daí. Então, temos que saber desfrutar das coisas. Muita coisa que não é pecado, mas pode tornar-se embaraço para nós. Nossa, coisas que não são pecado. Tem que saber aproveitar. Tem que saber. E a nossa natureza é tendenciada realmente a fazer o errado, né? A Bíblia sempre para fazer errado. Sempre fazer errado. A Bíblia fala que nós somos maus desde a nossa meninice, né? Então, professor Samuel, o que a gente entende aqui é que até mesmo diante dessa atitude, né, desse pecado de comissão, como o autor coloca, nós devemos deixar isso na cruz, aos pés do Senhor e pedir graça a Ele. Isso mesmo, eu gosto muito dessa expressão e me faz lembrar uma citação de Marcos Lucado em um dos seus livros. Deus, irmãos, não se surpreende com nossas pregações. Deus não se surpreende com nada que a gente faça, com as nossas notas na escola, com um livro que nós tenhamos escrito, nada disso. A Bíblia fala lá em Isaías 53, num texto que Policarpo chamava de a passagem dourada do Antigo Testamento, ele fala assim que o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. O trabalho ali é o trabalho vicário de Jesus Cristo. Perfeito. É esse trabalho que Deus veria e ficaria satisfeito. Então, esse é o trabalho que satisfaz a Deus, é o trabalho de Jesus. Ah, mas eu evangelizei 1000 pessoas num dia. E vai ganhar méritos celestiais por causa disso. Não, mas eu orei durante 4 horas consecutivas. E, né? Não há uma obra humana que façamos que surpreende a Deus, né? O melhor que nós podemos fazer com relação a Deus, diz Marcos Lucado em um livro, é isso. Pegar nossos pecados e entregá-los aos cuidados de Jesus. Pronto. Sabe o que eu lembrei aqui, professor Samuel? Os discípulos chegaram diante de Jesus e falou: Jesus, hoje eu expulsei 5 demônios. O outro falou assim: eu expulsei mais tanto. O demônio, eu estou tirando câncer pela unha. Como diz alguns por aí. E aí Jesus, como o professor Samuel, você mesmo mencionou aqui, sabe em todas as suas palavras. Aí ele fala para os seus discípulos: viu, calma. Esquece essas coisas. Não vos glorieis. Eles já iam gravar DVD contando essas histórias. Jesus falou assim: não é para se alegrar por isso não. Alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Porque lindo, né? Isso é importante. Né? Não era tão importante os milagres físicos quanto o ter o nome escrito no livro da vida, né? Graças a Deus por esse sacrifício, não, professor Samuel? Assim. Se não fosse ele, coitado da humanidade, né? Ai de nós. Professor Samuel, em contrapartida dos pecados de comissão, existe aqui os pecados de omissão. E o comissão é o que a gente faz. Nós fazemos, praticamos, cometemos práticas erradas, incorretas. Então, nossa prática está ligada, então, àquilo que... Comissão é isso. É as práticas incorretas, os pecados que nós praticamos. Mas agora vem os pecados de omissão, que já não são as coisas que nós fazemos, mas são as coisas que nós deixamos de fazer. Então, e não é só Deus que pune a omissão. A nossa Constituição, o professor Gerson tem bastante propriedade nessa área, ela pune também as pessoas que são omissas em alguma coisa. Né? Uma pessoa que atropela alguém num lugar e não socorre, é um pecado. Na lei humana já é pecado, né? Já é errado. Imagine, em São Paulo, de um tempo atrás, um rapaz atropelou um ciclista e saiu carregando o braço dele dentro do carro, e jogou o braço dele no rio. Né? Ele se omitiu no que tangia assim, socorrer aquela pessoa. Então, a própria lei humana, ela pune os omissos, aqueles que pode fazer, ele pode fazer o correto, ele pode fazer o bem, mas ele não faz. Né? Então, é um pecado também. E na igreja atual, tem muita gente omissa, que sabe fazer, entende como se faz. Né? E eles se deleitam em o quê? Em apontar aquele que está fazendo alguma coisa. Né? E acha que ele, por estar aqui apontando o outro, ele é menos culpado. Ele é menos culpado porque ele não está fazendo. Mas eu não estou fazendo. Não, mas é por isso que você está errado, é porque você não está fazendo mesmo. Né? Saber fazer
poder fazer alguma coisa e não fazer, para Deus é errado, é pecado também. E a gente vê que muitas vezes, professor, a gente passa até despercebido, somos omissos e, como o professor Samuel colocou aqui, a gente não se dá conta de que estamos fazendo uma omissão e passa por cima daquilo. E a gente vê aqui, professor Samuel, Tiago tendo esse cuidado com esse pecado de omissão. Eu gostaria, professor Samuel, que você pudesse, se possível, nos dar um exemplo palpável de uma omissão que a gente poderia estar cometendo. Por exemplo, a gente na igreja hoje tem bastante críticos, né? Perfeito. Está na moda hoje criticar. Então a gente aponta, tem um trabalho sendo feito na igreja, e daí a gente pega e aponta e vai dizendo, olha, mas não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo outro, não fizeram tal coisa. E eu estou aqui omisso. Correto. Eu não estou fazendo nada. Então eu estou cobrando que o outro faça, quando eu posso fazer também. É uma omissão. Correto. É saber fazer, ter condições de fazer e mesmo assim não fazer. Então isso para Deus é pecado. É pecado. Eu me recordo de um exemplo que o senhor mesmo deu numa das lições anteriores, do irmão que estava à espreita do outro irmão que estava quase caindo no abismo, Exatamente. no laço do passarinheiro, vamos Era dizer uma assim. omissão. E ele não ajudou, não estendeu a mão, foi omisso. E o pastor ainda puniu mais ele, puniu mais que ele estava mais errado. Ele estava mais errado, porque muitas vezes aquele que está na frente de um trabalho ou fazendo alguma coisa, ele não tem a visão de quem está ali de outro lado. E às vezes, como eu disse, o omisso, ele peca mais. Por exemplo, os discípulos de Jesus uma vez criticaram, naquela ocasião da multiplicação dos pães, criticaram o moço. Falou assim, Senhor, tem um rapaz daqui com uns pãezinhos, uns peixes, mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? Quer dizer, parecia que o moço estava errado. Perfeito. O moço tinha os pães, ele tinha o peixe. Os discípulos não tinham nada. E estavam criticando o moço que tinha. E muitas vezes o omisso é esse, que não tem nada, ele não tem nada. E o outro que tinha um pãozinho, tinha um peixe, ainda estava criticando aquele rapaz. Os discípulos foram omissos, em vez de ver aquilo como uma solução, olha, Senhor, glória a Deus, tem aqui pães, tem alguns peixes. Criticaram ainda o moço que tinha. O moço estava melhor que eles. Criticaram o moço porque o moço tinha só alguns pães, alguns peixinhos. Na verdade, o moço estava melhor do que os discípulos. Então, a omissão faz isso. Ela engana a pessoa. A gente pensa, às vezes, que Deus se desagrada das coisas que a gente faz. Mas cuidado, ele se desagrada também de coisas que a gente não faz. Por não fazer, nós também podemos estar errados. E existe, no exemplo que o senhor está colocando, professor Samuel, aquele irmão que, às vezes, ele vai para uma determinada congregação e lá aquela congregação, num determinado departamento, ela tem uma certa necessidade de alguém mais específico, mais perito, mais conhecedor daquilo ali, né? E às vezes o irmão está ali, sentado no banco, que sabe fazer, ele sabe lecionar na escola bíblica dominical, ele é músico, ele sabe, né, sabe tocar um instrumento e às vezes ele deixa a obra de Deus perecendo porque ele está sendo omisso. É interessante, né? Com a mão na massa. Com todo respeito, mas tem muita gente que mora num bairro, por exemplo, passa por 3, 4 igrejas, ali faltando um professor, e pega o carrinho e vai lá na sede, por exemplo. Perfeito. Tem 50 professores lá. Aí ele passa por 10 igrejas carentes. Ele vai numa igreja que não está tão carente assim. É uma missão. Concordo. Foi isso que o levita fez, foi isso que o sacerdote fez também. Eles tinham condições de fazer, mas largaram um homem meio morto no caminho, jogado ali. Eles podiam socorrer, mas optaram por não fazer. Foi uma missão. E no fim, um homem que não tinha assim nada a ver com a história, um viajante veio de longe, foi quem acabou tomando a atitude de ajudar aquela pessoa, aquele homem que precisava daquele socorro, né? Então, omissão é pecado. Não fazer, ter condições de fazer e não fazer, não pense que isso te isenta e te dá carta branca. Ai, que bom, eu não fiz mesmo, é por isso que você está errado, né? Às vezes a gente pode fazer, às vezes tem aquele irmão que gosta de apagar o fogo com querosene, né? Já tem uma intriga na igreja entre duas pessoas. Em vez dele chegar ali e ajudar, fala, ô irmão, não faça assim e tal. Ele chega lá e fala assim,
Você viu o que ela falou de você? Estão falando isso aqui. Então, ele está sendo omisso, porque ele pode fazer o bem, ele pode pacificar, ele pode trazer uma palavra que acalme a situação. E Jesus fala assim, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Ele pode acalmar a situação, mas escolhe fazer o quê? Escolhe jogar um contra o outro. Você é bobo de ir lá naquela igreja, estão falando mal de você. Você não tem que ir lá mesmo não. Aí acaba criando mais um clima mais tenso do que já está. Apagando o fogo com querosene. Com querosene. Ele quer ver o circo pegando fogo e o bombeiro em greve. Né? Então, omissão. Então, é importante falar sobre isso, professor Gerson. Perfeito. É porque a gente pensa que pecado está sempre ligado às nossas práticas. Então, o pecado não está ligado só às nossas práticas. O pecado está ligado também à nossa natureza. Isso está ligado também à nossa não prática de alguma coisa. Não praticar alguma coisa é pecado também. É isso que está quebrando um pouco o paradigma nessa lição. Então, muito bom esse comentário do autor, porque pecado não é o que eu faço só, é o que eu não faço também. Não faço. Eu me recordo, professor Samuel, para endossar um pouquinho mais, fechando esse pensamento do pecado de omissão, do comentarista, há uma passagem bíblica e Jesus dizendo assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Aí faz a pergunta lá, né? Mas quando nós fizemos isso? Quando? Aí Jesus respondendo assim, quando deixaste de fazer, ou seja, quando fores omisso. Vocês foram omissos. Sabe que o irmão tem uma necessidade e não ajuda, né? Quando deixares de fazer com um desses meus pequeninos, fazeis também a mim. É maravilhoso, professor Samuel. Professor Samuel, entramos aqui então no segundo tópico da lição, o pecado de adquirir bens à custa da exploração alheia. Eu pensava que isso já não acontecia mais, professor Samuel, mas... Quem dera, né? Seria um bom tempo se isso não acontecesse. O comentarista que ele nos traz esse tópico, e Tiago ele aborda isso de uma forma muito maravilhosa no capítulo 5. E no subtópico, professor Samuel, ele fala assim, o julgamento divino sobre os comerciantes ricos. Lá no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver Jesus falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós, pacificadores, os que choram. E a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, professor Samuel, no versículo 24, logo após, né, o sermão da montanha, Jesus dizendo assim, mas ai de vós, ricos, porque já tem as vossas consolações. Eu achei interessante esse versículo, porque às vezes a gente pensa aqui que Jesus ele está bombardeando a questão da pessoa ter riqueza. E a gente já superou isso aqui. Não é o problema esse aqui. Não é. O problema é como adquirir essa riqueza e como estou administrando essa riqueza. Né? Uma vez uma pessoa estava no mercado e a moça do caixa entregou um valor a mais no caixa. Então, às vezes a pessoa pode entender isso como uma benção, né? Olha que bom, olha que benção. Ainda dá testemunho em cima do púlpito. púlpito. Olha aí, vai contar testemunho, olha aí, olha a igreja. Né? Veio um troco a mais para mim. Então, esse dinheiro a mais, aí ela foi compartilhar com alguém, falar, olha que bênção, veio um dinheiro a mais no troco. A pessoa falou assim, não, esse dinheiro a mais não é seu, né? Não é seu. Aí quando ela volta para devolver isso no caixa, a moça do caixa era uma irmã. Ela estava orando para Deus para que a pessoa que havia ido aquele dinheiro devolvesse, porque ela não tinha de onde repor aquele valor. Então, a bênção de Deus, a Bíblia fala assim, a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dor. Então, para eu me enriquecer, para eu ficar rico, não tem que o outro ser punido com a minha riqueza. Então, a marca da bênção de Deus é essa. Ela nos enriquece, mas não prejudica o próximo, não prejudica ninguém. Não precisa desviar dinheiro da empresa ou de ninguém. Não precisa, não acrescenta, não prejudica ninguém a bênção de Deus, né? Então, isso que é interessante. Como que vem esse dinheiro? Perfeito. Professor Samuel,
Nós, diante desse estudo, desse ensino, né, a fonte, da onde vem esse dinheiro, como nós adquirimos esse dinheiro, eu me lembro de um irmão ministrando uma palavra, um estudo bíblico, e ele dizendo que o irmão foi, em cima até disso que nós estamos falando, o irmão estava no aeroporto e ele trabalhava no aeroporto e esqueceram uma maleta. É comum, a gente vê até isso aí nos noticiários, né? De pessoas que devolvem, e só que esse irmão ele não devolveu. E ele subiu no púlpito e foi testemunhar, dizendo que aquilo ali foi uma provisão, que ele estava orando, que Deus abençoou a vida dele, porque estava orando, que estava passando muita dificuldade. E ali o pastor repreendeu ele, porque dizendo que ele tomou propriedade de algo que não era dele. Não era dele esse dinheiro, né? Eu acho uma situação errada nessa história, né, Moisés? Eu acho alguém achar dinheiro e querer contar num púlpito, irmão, aí é muita ingenuidade, né? Você achou um pacote de nota de 100, aí você vai subir no púlpito para contar para o planeta inteiro que você achou dinheiro. Então, tem testemunho que não pode contar. Confesso, se eu achasse um pacote de nota de 100, estou sendo franco em dizer isso aqui, jamais vocês iam ficar sabendo. É entre Deus e eu. Ninguém vai saber que eu achei esse dinheiro. Dá o dízimo lá bonitinho, tal, mas não tem que contar. Certos testemunhos não contam. Perfeito. E tem coisa que o pessoal conta, eu acho estranho, de alguns testemunhos, né? E conta testemunho, por exemplo, está pagando um carro financiado e começa a contar para a igreja o testemunho do carro que Deus deu. O carro não é da pessoa ainda, não quitou o carro, né? Eu já vi o irmão contar testemunho do carro que Deus deu para ele, no fim o banco foi lá e pegou o carro de volta. Então o carro não era bênção. Então é tudo que pode contar, né? Então era um testemunho bem, só contar, cheio de dinheiro. Tive um aumento na empresa, não conta, essas coisas você não pode contar. Aí você vai contar para o seu colega de trabalho que você teve um aumento na empresa, ele trabalha no mesmo horário que você. Ele vai falar assim, e aí, mas por que você teve aumento e eu não? Já que eu já arrumou uma intriga, já arrumou um problema ali, né? Às vezes era até seu irmão em Cristo, até ia para o monte orar com você, você resolveu contar para ele que você ganhou 500 a mais de aumento, já perdeu um irmão. Perdeste um irmão, né? Não tem na Bíblia um versículo, ganhaste um irmão? Aí você perdeste um irmão. Você fez o caminho inverso aí da salvação dele. Então não conta, né? Professor Samuel, o que nós aprendemos mais aqui nesse tópico? Interessante aqui é que ele fala aqui do julgamento divino. Então não podemos nos iludir, achar que Deus não está vendo nada, né? Correto. Passei para a perna, coloquei por debaixo do tapete, escondi no meio da Bíblia, né? Como já fizeram aí alguns líderes gospel, né? Escondendo dinheiro aí no lugar que não é para esconder. Dizer igual o outro que fala assim, Deus não aprova, mas passa um pano. Deus não aprova, mas passa um pano, né? Ou também no Senado, quando vimos lá na Câmara dos Deputados lá, alguns pastores agradecendo a Deus pela propina que estavam recebendo. Já até uma campanha orando assim, obrigado Senhor, como fosse Deus provendo aquele dinheiro desviado. Não tem condição, né? Deus está vendo tudo. E há um juízo para essas pessoas, porque é um dinheiro mesmo sujo, é um dinheiro sujo mesmo. Tinha no Rio de Janeiro um rapaz que vivia muito bem, ele estava vivendo com uma mulher lá, muito bem, viveu durante muito tempo com ela, e era um rapaz que tinha uma deficiência, uma cadeira de roda. Ganhou 40 milhões na Mega Sena, meu irmão. Aí estava ótimo até ali. Quando ele ganhou aqueles 40 milhões, a mulher mandou matar ele. Aí pronto, daí já foi a mulher presa, já dividiu, ele morreu, entrou família, entrou esse pai e acabou com... Então, a Bíblia fala assim que é melhor comer um bocado de pão seco, onde tem paz. Aleluia. Do que você ter 1 milhão na conta no banco agora e dormir e não saber o que vai acontecer amanhã, e vai ficar com o seu dinheiro, desconfiar de todo mundo, não sabe para onde vai. Então, é melhor comer um pãozinho em casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Deus é fiel e tudo. Né? A melhor coisa que tem é isso daí. Não, nem todo dinheiro é bom, é saudável, porque essa questão aqui, a origem que está sendo questionada. Né? Amém. E o apóstolo Tiago, ele não faz distinção aqui sendo, nesse julgamento, professor Samuel, sendo crente ou não crente. O alvo aqui são todos. Todos. Né? Todos. São todos, né?
como o comentarista diz aqui, o alvo aqui são todos os ricos, crentes ou descrentes, que conduzem os seus negócios de maneira desonesta e opressora para com os menos favorecidos. Que é assim mesmo, né? O que mais paga imposto no Brasil são os mais pobres mesmo, né? Então sempre o mais pobre é o que sobra sempre para o povo mesmo, né? Tudo que tem aumento de tantas coisas aí sempre sobra para o mais pobre. Então, os menos favorecidos é para todos. Todo mundo que explorar mesmo não vai passar mesmo em branco. Deus vê todas as coisas, Ele sabe de tudo e vai julgar a cada um segundo a sua obra. O mal que virá, professor Samuel, de modo geral, onde se encontra aí a confiança dos ricos, né? E a Bíblia fala que a confiança dos ricos, afirma que a confiança dos ricos está amparada naquilo que eles mesmos possuem. Né? Eles Sim. acreditam mesmo naquilo que eles possuem, bota a confiança deles ali, são autossuficientes, senhores de si mesmo, né? E ali não medem os seus passos, né? E passa por cima de todo mundo. Eu já conheci pessoas, um homem muito rico na cidade de Sorocaba, um homem que tem como hobby andar de avião, o avião é dele. Daí ele está aqui em Sorocaba, fala, vamos almoçar lá no Paraná. Aí pega o avião, vai para lá e volta, enfim. E quando ele foi na empresa onde a gente trabalha, ele ficou parado na fila. O seu Zé, a dona Maria, o seu Antônio parado e esse homem que é um empresário muito grande em Sorocaba, logo atrás, parado em pé para ser atendido também. Então tem gente que o coração dela não é consumido por essas coisas. Tem dinheiro, tem tudo, e ela não põe a confiança naquilo ali não. Temos na Bíblia a figura de Jó, na Bíblia. Que fantástico, Jó, né? O coração dele não estava na riqueza que ele tinha. Estava mesmo no Senhor. Não estava preso ao que Deus podia dar para ele, mas ele estava mesmo com o coração em Deus, no dono da bênção, e não nas bênçãos de Deus. E Tiago, ele fala algo muito forte aqui, professor Samuel. Essas riquezas são algo apodrecidos. Suas roupas comidas de traça. Isto é, brevemente elas se mostrarão ineficazes para lhe garantir o futuro. Porque a gente mesmo pode ter tanto dinheiro e tantas posses, mas isso não compra salvação, não dá para você subordinar nada de Deus, a vida eterna, nada disso. Então tem uma passagem bíblica onde Jesus olhou para um homem e ele estava super bem e falou assim, minha alma, tens bens para muitos anos, descansa, goze, desfrute dos seus bens e tudo. Jesus falou assim, louco, você é um louco, porque levar uma vida assim, confiando nos seus próprios bens, isso é loucura, louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, confiar na sua riqueza é loucura, porque isso aqui tudo vai ficar, só morre, vai embora, e depois vai lá separar os bens, daí vem os agregados, né? Cada um buscar a sua parte da herança. Dá o que é meu. E a pessoa ficou a vida inteira se matando para comprar aquelas coisas e no fim, uma ilustração que eu achei interessante uma vez, chegava um capitalista para um índio parado debaixo de um coqueiro. Aí o capitalista olhou e falou assim, viu, parado aí fazendo o quê? Tô aqui curtindo a vida. Ele falou assim, mas você está debaixo de um coqueiro. Ele falou assim, não, você pode pegar esse coco, você pode tirar esse coco daí, você pode fazer água de coco, você pode fazer coco ralado, fazer doce de coco, você pode vender isso daí, você pode montar uma empresa, você pode fazer um negócio e tal, e trabalhando. Então você pode no filme, e qual que é o alvo disso aí? Aí o capitalista falou assim, vai chegar uma hora que você vai poder viver desfrutando de tudo isso daí, sem precisar fazer mais nada. Não já estou fazendo isso, né? Veio matar para chegar nesse ponto, já estou nesse estágio, né? Então é bem isso, né? A pessoa gasta a sua saúde para conquistar riqueza e depois gasta a sua riqueza para ter sua saúde de volta. E aqui se encaixa aquela porção bíblica, professor Samuel, que diz o que adianta ganhar o mundo inteiro, desbravar, trabalhar a vida inteira. Tem gente, professor Samuel, que é tão assim, né? Porque quer ter algo lá na frente, no futuro, que ele não vive. A esposa, não sai com a esposa para dar uma passeada, os filhos, né? Tudo ali regado, as coisas ali. E que adianta tudo isso? Ganhar o mundo inteiro, né?
e se tornar um rico, abastado, morar nos maiores condomínios fechados e não ter segurança, não ter paz, andar com segurança e carro blindado e tudo mais. E no dia que o Senhor pedir a alma dele, porque a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrará diante do tribunal do Senhor, né? E que adianta ganhar tudo isso e perder a alma, perder a salvação? Não adianta de nada. Não adianta, não valeu de nada. Eu gosto do testemunho do Matos Nascimento, porque ele já estava no auge da fama dele no Paralamas do Sucesso, né? E na banda famosa aí, no auge da fama dele, e ele com um folhetinho da Palavra de Deus na jaqueta, professor Samuel, ele conta isso, e ele pega aquele folheto e ele lê, e era exatamente esse versículo que estava lá: o que adianta? E ele lá no meninão, novão, né? Vamos dizer assim, todo garotão queria estar ali cercado de moças, né? Dinheiro na conta bancária, BMW na garagem. E aí ele dentro do avião, ele lê aquele versículo, aquele folheto, e dizendo assim: que adianta ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, e perder a sua própria alma. Foi com esse versículo que Matos Nascimento retornou aos casos do Senhor. E a gente tem muitos ensinos aqui para nós, professor Samuel, para aprender. Então, esse autor coloca aqui: os ricos opressores. Veja bem, é um tipo de rico, né? Correto. Rico que oprime mesmo, né? Tem as irmãs que trabalham em casas domésticas, contam as histórias, né? E fazem limpar várias vezes e passa o pano. Não tá bom, e vai lá. Não tá bom, passa de novo. Enfim, oprimindo mesmo, né? Diz aqui a lição: os ricos opressores serão uma triste surpresa. Jesus. Que vai chegar uma hora, irmão, que, né? Uma surpresa muito triste, né? Porque, infelizmente, vai ser isso mesmo, porque Deus é justo. A Bíblia fala que o homem vai dar conta de toda a sua obra, quer seja boa, quer seja má. Então, se fez o mal, mas não passa ileso na frente de Deus, não. Tudo isso será avaliado, e especialmente os casos onde os pobres são oprimidos, né? Jesus fala assim: tudo aquilo que fizeres a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. O apóstolo Paulo não sabia, mas ele estava perseguindo Jesus. Ele achava que ele estava oprimindo os crentes. Não. Jesus parou e falou assim: Paulo, por que me persegue? Você está perseguindo a mim. Ele cria que estava perseguindo os outros, mas estava perseguindo a própria Jesus. Então, muito cuidado. Deus é justo, né? Ele vai recompensar cada um segundo a sua alma. Professor Samuel, continuando o nosso ciclo de estudo, o subtópico 3 aqui vai falar da corrosão das riquezas e o juízo divino. Tiago continua aqui falando em cima dessa brevidade, né, das riquezas. Professor Samuel, a corrosão das riquezas e o juízo divino. O que nós aprendemos aqui? O que eu acho interessante aqui é que o autor fala assim, sobre o perigo de se acumular riqueza nesse mundo. E eu me lembrei muito de um provérbio na Bíblia, né? Está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 8. Quando o autor, me parece que é Agur, não é Salomão, ele fala assim: Senhor, não me des a riqueza. Eu acho isso fantástico. Ele não pede para ser rico para Deus. E isso é interessante, porque nem todos nós temos competência para ser rico, né? Alguns, se ganhar um pouquinho a mais, já vai pisar no outro. Não é ser rico para fazer isso, né? Mas ele fala assim: Senhor, não me des a riqueza. Só que, olha, ele sabiamente, ele fala: só que tem uma coisa, Senhor, não me des a pobreza. Então, eu não quero ser um homem rico, não quero ser milionário, só que eu não quero ser um homem miserável também, pobre. Mas ele fala: Senhor, mantenha-me, então, na minha porção acostumada. Isso é muito bom. Não quero muito, não quero pouco, eu quero o suficiente. Isso é lindo, isso é fantástico. Poucos de nós conseguem ter essa honestidade quando ora, né? Eu quero mais, eu quero o topo, eu quero acima. Eu falo: não, Senhor, eu não quero tudo, eu não quero muito, só que eu não quero pouco. Eu quero o suficiente. Eu quero o trabalho e tal, eu quero o necessário para mim, aos que estão à minha volta, tudo, né? Então isso é fantástico. Ele não quer acumular riqueza, eu quero o necessário. Talvez deveria ser esse também o nosso pedido: Senhor, eu quero o necessário. Eu não quero ter 100 casas. Eu quero ter minha casa própria, minha família, tudo, eu quero estar bem, né? Então eu não quero muito, eu quero o necessário. Perfeito. E o problema aqui que Jesus está demonstrando, né, em Mateus no capítulo 6, verso 19,
é a questão da arrogância, né? Tem pessoa que quer ter demais, e é o que o professor Samuel está colocando aqui. É o necessário, é o cotidiano. Nós devemos buscar aquilo que é necessário, né? Tem pessoa, professor Samuel, que ele quer demais, o muito para ele é pouco, e ele faz, o colega da empresa, ele passa por cima, ele puxa o tapete, ele faz um monte de coisa para poder prejudicar o seu próximo em relação de querer obter alguma coisa. Arrogância. É arrogância. É aquela coisa, o que é dele, e o que é do outro ele quer só a metade, né? Então ele não está satisfeito, não. E não se satisfaz nunca, né? É uma sede voraz e incontrolável que não tá. Se você perguntar para uma pessoa aí, o dono um abeludinista, ele está satisfeito lá, você vai ver que não. Ele está fazendo outros investimentos, porque não tem limite para essas coisas, né? Eles vão, quanto mais tem, mais... Onde vai parar isso daí, né? Vai ficar depois, os netinhos agradecem, né? Continua, vovô. Continua, vovô. Continua, vovô. Que daí os netinhos vão gostar muito, né? Isso daí depois. O que nós aprendemos mais aqui, professor Samuel? Que o senhor separou, que tem algo mais importante em relação a esse subtópico? Ou a gente já pode passar para o terceiro tópico, o escasso salário dos trabalhadores clama a Deus? Vamos para essa parte. O que eu aprendo aqui? O Evangelho alcança pessoas de todos os tipos e classes sociais, né? É aquilo que nós já falamos aqui. Se a teologia da prosperidade está errada, a teologia da pobreza também está. Perfeito. Não querer responder uma com a outra. Então, o Evangelho alcança todo mundo. O rico, o pobre, mesmo o apóstolo Paulo, se a gente fosse ver isso lá na Bíblia, em Atos, a gente vai ver que ele alcançava primeiro as pessoas de mais posse. A vendedora de púrpura, lá tudo, era a mulher mais abastada. Paulo, assim, estrategicamente atendia primeiro ela. Por quê? Porque ela tinha uma casa grande. Então, na casa dela eram realizados cultos ali também. Então, o Evangelho alcança a todos, o rico e o pobre, o que está em cima, o que está em qualquer lado da pirâmide aí. O clamor, essa parte que eu queria destacar nessa lição, nesse tópico aqui, todas as pessoas, não pode a gente achar que Jesus veio só para as pessoas pobrezinhas também, mesmo porque Jesus não era pobre. A gente costuma dizer, né, até nas poesias de Natal, pobrezinho na manjedoura. Nossa, na manjedoura que não tinha vaga mais, mas tinha dinheiro para pagar sim, não se esqueça que ele é de família real. E José tem também posse sim, ele é um homem rico e diz a Bíblia que Jesus, sendo rico, se fez pobre, né? E também quando fala dos seus trajes, de sua roupa, diz a Bíblia também que a sua túnica não tinha emenda, não era uma roupa costurada que ele andava. E quando ele morreu, a roupa dele foi disputada entre os soldados. Eles queriam ver quem ia ficar com a roupa dele. Certo. Ou seja, Jesus era rico. Ele nasceu na manjedoura porque não tinha lugar na pousada, só sobrou mesmo a estrebaria. Por isso ele nasceu ali. Mas não é porque ele era pobrezinho, não tinha condições financeiras, nada disso. Jesus era da família rica, da família, não digo para você assim, milionária, mas tinha posse sim. Família real, meu irmão. Né? Família real. Só ver ali o Mateus, você vai ver de quem é que vem a sua linhagem. Então Jesus não era um homem pobre, Jesus era um homem rico. Sendo rico, diz a Bíblia, se fez pobre, por amor de nós. E eu vejo aqui o que o Tiago ele está nos ensinando aqui, é aquele que vem para Jesus e é rico, ou aquele que já está no caminho, né, professor Samuel, e se torna rico. Ele traz aqui essa preocupação, né, de estar admoestando e trazendo à luz da palavra de Deus, né, bradando, como diz o comentarista aqui, contra a injustiça social, né? Para tal exercício, como ele coloca aqui, Tiago evoca a lei, isto é, utiliza a escritura do Primeiro Testamento para fundamentar a sua redação epistolar, né? Ele adverte que o Todo-Poderoso certamente levantará contra toda sorte de opressão e injustiça. Mais uma vez, esse tópico ele vai bater na questão de ou a pessoa ele se tornou cristão, ele já tinha posse, já era rico, que ele tem uma nova conduta, né, professor Samuel? Ou aquele que é irmão, que já está no caminho, que Deus abençoou ele se tornou uma pessoa rica, que ele também venha à luz da palavra de Deus não cometer injustiça nem opressão para contra o seu próximo, né? E é muito bom saber que Deus é justo.
o justo juiz, diz a Bíblia, ainda que passe batido aqui, ainda que compre, né, juízes a favor de sua causa, mas não tem jeito, de Deus, graças a Deus, não vai passar nada. Ele é justo mesmo. Tudo que fizeram aqui de mal para alguém, tudo lá, tudo Deus vai julgar tudo isso daí. E isso nos dá um alento, né? Nós temos tanta coisa injusta no mundo, no Brasil hoje. E Jesus fala assim, olha, bem-aventurado vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos, né? Nós vamos ver mesmo a justiça de Deus, de fato, sendo imposta, né? Sendo aplicada no ser humano. Correto. Professor Samuel, o comentarista também ele coloca aqui na lição, né? No segundo subtópico, o exemplo de Lázaro, para mostrar que essa regalia dos riquezos um dia acaba. Né? O rico estava ali, né? O rico tinha condições de ajudar o Lázaro, né? Não ajudava. E o que é interessante, né? Muitas vezes a pessoa que é rica, que é muito rica, ela tem nome importante. O nome da pessoa é muito importante. E a pessoa pobre não tem nome, o nome dela não é importante. Mas nessa parábola de Jesus, a gente vê como que é a visão de Jesus das coisas, né? Na parábola, quem tem nome é o Lázaro. O rico não tem nome. Jesus, ele inverteu aí. Ele deu o nome para o pobre. O rico e Lázaro. Porque para Deus o que valia ali mesmo era o pobre, porque ele estava sendo honesto, justo, né? Sofrendo, padecendo necessidades. E cuidado, porque interpretar mal, cuidado aí, porque o salmista falou assim, eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar no pão. Mas isso aí, eu vou falar no qual é o detalhe. Perfeito. O que ele quer dizer com aquilo ali? Por que eu nunca vi o justo padecer necessidade? Deixa para o detalhe, já vou falar sobre isso daí. Mas aqui vemos então o rico e Lázaro. O rico numa vida boa aqui na terra tranquila, o pobre Lázaro sofrendo o tempo todo e lá na frente inverteu. O rico é quem sofria e o Lázaro é quem passava a eternidade tranquilo. Glória né? a Deus. Essa regalia acaba, né? A regalia acaba. Tudo finda, né? Tudo termina. E vale aqui se lembrar que essa pessoa que está vendo o seu irmão necessitado, que eu vejo, às vezes, professor Samuel, eu vejo essa parábola, né, do rico Lázaro, essa passagem bíblica, às vezes o irmão, né, que pode estender a mão, tá, às vezes vai com a sua compra ali, passa diante de uma pessoa, e a parábola fala que o rico via a necessidade do pobre e não ajudava, não ajudava. Tanto que na parábola ele fala que ele viu do outro lado, né, o pobre, o Lázaro, né, ele bem abastado, né, no seio de Abraão, e ele falou, olha lá, eu conheço aquele lá que estava ali. Ou seja, conhecia mesmo, ele passava todo dia ali com a sua comprinha do mês ali, da sacolinha do Extra, os seus afazeres ali, né? Quem sabe julgando, né? É um vagabundo vai mesmo, trabalhar, né? não? Podia ter estudado, podia ter se graduado em alguma coisa e ter um dinheiro, ter uma empresa e tá aí pedindo dinheiro aí, né? E julgando, né? E aí? Acabou, no Deus justo, o dinheiro acaba, tudo acaba e agora vinde para a eternidade, né? Tá certo. E por que o pobre não resiste à opressão do rico, professor Samuel? Não resiste, não resiste. A gente pode até... O pobre não resiste. O rico, aqui fala da pessoa que tem autoridade, que está por cima ali, o pobre vai sair sempre perdendo. Né? E, infelizmente, isso é um fato. Né? O pobre sempre sai perdendo. Muitas vezes ela tem a pessoa que tem ali a sua riqueza, ela está bem posicionada, ela tem uma influência maior. E não vale a pena discutir. Às vezes não, às vezes no discutir, a gente mesmo sai como errado da história, né? Diz a lição aqui, uma vez que eles estão economicamente bem posicionados, o pobre sucumbe à sua opressão, restando a eles apenas Deus para defendê-los. Só Deus mesmo para defender. Não tem a quem recorrer, né? Eu vejo na televisão alguns programas aonde eles mostram lá uma família pobre e depois mostram na televisão
todo mundo vem ajudar, né? Agradecemos a empresa X que doou a cesta básica, a empresa tal que doou os armários para a família. Por que não doou antes? Né? Por que não deu antes? Porque não tinha visibilidade, né? Não tinha, eles queriam mostrar a marca da empresa deles ali, então não trouxe visibilidade. Então o pobre sempre sucumbe, o pobre sai sempre perdendo mesmo. Não adianta a gente imaginar que não, mas o pobre vai sempre perder nessa guerra aí, né? Em tudo, em tudo. É o lado mais fraco da balança, né? É. Essa balança ela está desigual realmente, professor Samuel. E eu acredito... Pois não, Samuel. Me lembrei, até trouxe aqui uma história, como eu falei para os irmãos, o pobre sempre perde, né? Tem uma história que eu achei interessante é uma fábula, na verdade, muito conhecida, corta essa parte, tá? É porque eu tenho esquecido o nome do. Então tem uma fábula que ilustra bem essa questão do rico, do poder e o pobre, né? É uma fábula de La Fontaine, onde o cordeiro e o lobo, é essa história, né? E nessa história, do cordeiro e o lobo, o cordeiro vai beber água no riacho, né? E o lobo está procurando uma ocasião para devorar o cordeiro. Olha o rico e o pobre aí, né? E o pobre, coitado, está ali, o cordeirinho está ali. O lobo fala assim, o lobo quer uma ocasião para pegar o cordeiro. O lobo fala assim, ele quer inventar uma ocasião. Como é que você tem coragem de sujar a água que eu bebo? Né? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava uma ocasião para comer, né, aquele cordeirinho. Senhor, respondeu o cordeiro, né? Não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Eu bebo aqui, 20 passos para baixo. É impossível acontecer isso que o senhor está falando. Aí o lobo ficou sem jeito, porque o argumento do cordeirinho era bom mesmo, né? Aí o lobo continuou. Mas você está agitando a água aí. Não, mas senhor... Aí o lobo falando... E além do mais, eu soube que você está falando mal aí, você está falando mal dos meus parentes aí, você andou falando mal de mim no ano passado. O cordeirinho falou, mas como que eu posso falar mal do senhor no ano passado? Se eu nasci esse ano. Não, mas se não foi você, foi o seu irmão. Mas senhor, eu não tenho irmão, eu sou filho único. Mas não tem jeito, irmão. O pobre está ali para perder mesmo. A história termina com o lobo devorando. Infelizmente é assim, né? O Monteiro Lobato, ao contar essa parábola, ele fala assim, contra a fome. Não tem argumento, né? Não tem condição nenhuma. Então, o cordeiro ia sempre perder, mesmo com razão. Ele perderia em qualquer argumento justo que ele apresentasse contra um rico. Até mesmo no meio de um evento, de um ambiente, se chega um rico, chega um pobre, o pobre, coitado, ele vai ser mal recebido, mal recepcionado, mal quisto. O rico não, estende até tapetes vermelhos, que eu já cheguei a presenciar, professor Samuel, numa determinada igreja. Quando chegou um determinado pastor, havia tapete branco para o homem andar e passar por ele. Para não sujar o pé. Não tem diferença, né, irmão? Esse tempo atrás, uma artista chamada Dercy Gonçalves aqui no Brasil, ela pediu para ser sepultada em pé. Depois cai tudo de novo, não tem como ficar em pé, né? Mas não tem como, o ser humano é fraco, sua natureza é limitada, o ser humano ele é limitado, ele não tem condições nenhuma. Quer dizer, não tem porque a gente achar que é melhor que o outro, né? Enfim, achar que o outro é melhor porque ele é mais rico, enfim. Negativo. Deus encerrou todos nós na mesma condição, na mesma situação, na mesma posição e somos iguais perante a Deus, não tem rico, não tem pobre, né? E diante do tribunal de Deus todo o joelho vai se dobrar, professor Samuel, pode ser rico, pode ser o pobre, e nós temos que olhar a nossa conduta
e ver se está à luz da palavra de Deus. Eu vejo aqui um estudo muito abençoado por parte dessa epístola, professor Samuel, que vem nos ensinar aqui a respeito de como nós devemos proceder como ser humano, como cristão, uma vez transformados, uma vez nova criatura. Acredito então que nós concluímos esse estudo, a lição 12, né? Os pecados de omissão e opressão. Não venha oprimir porque você tem uma boa condição financeira, né? Não venha ser omisso diante de uma situação que você possa fazer, ajudar a sua congregação, ajudar a igreja, a obra do Senhor, e não venha pecar por omissão ou por comissão também, né? Que o irmão possa ministrar bem a sua palavra, essa escola bíblica dominical, né? Que você venha preparar bem a sua aula através desse subsídio. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado, curta lá, né, a nossa página no Facebook, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, que Deus abençoe você em nome de Jesus.